Bom dia, amigos do Rio Mafra Mix. Hoje nós estamos aqui em mais um programa Bem Viver com o psicoterapeuta Davidson Rocha. Seja muito bem-vindo, Davidson. Obrigado, Ju. Essa semana nós temos aí no dia 8, agora no domingo, o Dia Internacional da Mulher. Então nada mais justo, né, Davidson, que a gente falar um pouquinho especificamente para as mulheres, até porque são vocês mulheres que são a nossa maior audiência no Rio Mafra Mix, são as mulheres muitas vezes também que pensam em primeiro lugar na saúde de toda a família, que assumem esse controle, que assumem esse papel de observar todo mundo em casa, o cuidado, a gente já sabe ainda que tem muito a ver com as mulheres, né? Então, eu gostaria assim, que você propusesse hoje uma temática que tem a ver com os problemas do dia a dia da gente, né? Das meninas. Mandar umas florzinhas para as meninas, né? Dá para a gente fazer uma poesia para elas. O que mais que a gente pode fazer para essas mulheres maravilhosas? Eu acho, Juscelia, que a gente poderia propor algo assim, que eu trabalho muito no consultório. As mulheres, elas têm uma capacidade, uma estrutura mental bem diferente dos homens. Não estamos aqui dizendo que um é melhor do que o outro, não é essa a proposta, mas são diferentes. A gente tem que perceber que são diferentes. A mulher, ela tem uma capacidade de processar nesse biocomputador, né, que a gente tem, diferente, o processamento é diferente. A mulher, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela está assistindo a TV, ela está lendo um livro, fazendo tudo ao mesmo tempo. E o homem, para procurar um endereço, ele precisa baixar o volume do som do carro. É uma coisa que é meio incongruente, mas é real. O homem precisa disso, ele tem departamentos diferentes no cérebro para analisar, e a mulher, ela analisa tudo ao mesmo tempo. Então, vamos pensar assim em capacidade de ver detalhes, de observar certas situações. A mulher tem vantagem, sim, no tocante à dinâmica mental em relação ao homem. Por outro lado, vou fazer uma comparação aqui um pouco simplista e esdrúxula, mas interessante. É mais ou menos como se a mulher, com todo esse aparato que a gente levou, que a evolução, né, vamos dizer assim, levou tantos anos, milhares de anos para se chegar no intelecto com essa capacidade, com essa velocidade de processamento, e de repente a mulher não sabe lidar com a mente e com essa capacidade. Acaba tendo problemas em relação a isso. É mais ou menos como se você tivesse uma Ferrari na garagem, só que você nunca foi na autoescola, você não sabe, imagina sei lá quantos cavalos que tem uma boa Ferrari, 900 cavalos de força, né? Um bom carro aí tem 100 cavalos, vamos pensar assim. Você está com aquela super máquina que você mexeu no acelerador, ela pode arrebentar tudo ali, quebrar o portão, causar um acidente gravíssimo. E você não sabe, você não foi na autoescola, você não sabe como é que liga, você não sabe o que fazer. Só que você precisa usar esse carro, você tem que sair com ele. E muitas vezes eu observo mulheres neste tipo de situação, homens também, tá? Mas estamos falando sobre mulheres, né? Com essa mente que elas não sabem como utilizar. Talvez, se fosse possível desligar um pouco da mente feminina, reduzir um pouco essa capacidade, diminuir essa força da Ferrari, a gente diminuiria ou reduziria a maior parte dos problemas das mulheres hoje no dia a dia. Então, esse excesso de pensamentos, vamos dizer assim, essa carga excessiva de responsabilidades, de questões que ela precisa resolver, acaba trazendo também problemas físicos, vamos dizer assim. Com toda certeza. E um desses problemas, desses conflitos psíquicos que acabam interferindo muito nas sinapses cerebrais, a gente chama de dor de cabeça e, em casos mais graves, enxaqueca. Tá? Esse seria talvez um tema interessante, se você concordar, para a gente conversar hoje, para a gente buscar esclarecer um pouco mais. Por que mulher tem muito mais dor de cabeça do que o homem? Por que mulher tem muito mais enxaqueca? Então, nesse caso, não é um problema necessariamente de ordem física? Você teria também um viés emocional? Sim, com toda certeza, mas nesse viés emocional e ordem física é importante a gente saber o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha.
As coisas estão interligadas. Quando você tem uma descarga de raiva, de frustração, de medo, você produz uma quantidade muito grande do que a gente chama dos hormônios adrenais, e esses hormônios precisam ser processados pelo fígado. Então é mais ou menos como se você tivesse tomado um porre, tivesse ingerido uma droga, tá? Tivesse passado por uma intoxicação medicamentosa. Em alguns casos, dependendo da frequência, do tempo que você permanece naquele estado emocional desequilibrado, pode se comparar a uma intoxicação medicamentosa. E essa intoxicação vai trazer transtornos lá no teu fígado. Depois você, tá, Davidson, mas essa é uma enxaqueca, é muito comum, né? Você vai no médico, principalmente hepatologistas, tem muita enxaqueca que tem origem no fígado. Se a gente for falar em medicina chinesa, não vamos falar do fogo do fígado, vamos entender que a maior parte desses problemas tem origem no fígado. Tá, mas quem que é o fígado e por quê? Porque além de você ter tomado, às vezes, um excesso aí de bebidas alcoólicas que afetou o seu fígado, além de você ter uma alimentação desregrada, muitas vezes alimentos industrializados, que têm corantes, conservantes, que têm uma dificuldade de ser processado pelo teu fígado, outras coisas, né, de alimentação e nesse tocante, a intoxicação emocional é muito forte. Então, quando você fala, tem a questão orgânica? Tem, mas a questão orgânica, muitas vezes, ela foi estruturada, ela foi fundamentada, ela foi provocada pelo desequilíbrio emocional. E essa questão orgânica vai provocar uma enxaqueca que vai te desequilibrar mais ainda. Você entra num círculo vicioso que muitas vezes o ideal seria justamente poder dar uma cortada nisso, encontrar uma ferramenta, e existem ferramentas poderosas para isso, tá? Mas encontrar uma ferramenta para aliviar essa carga emocional, para você tirar umas férias da sua cabeça. Porque também tem gente que vai tirar férias e continua com a mesma carga desequilibrada, estava nervoso no trabalho, vai nervoso para a praia, vai nervoso para o churrasco, aquela pessoa que sabe que não desliga. Mas não começou ainda, não fez a linguicinha e ainda não fez esse fogo ainda, e como é que é, e cadê, não chegou a farofa? Calma, cara, você está de férias. Não acordou que está de férias, entende? Não é aquela pauta que tem que sair em tantos minutos e tem que ser resolvida daquela maneira. Isso acontece também na hora de dormir. Tem gente que acha que quando vai dormir, dormi, relaxei, porcaria nenhuma. Tá dormindo, a cabeça está também ali a 1000 por hora e provocando esse tipo de situação. Tá? Então, seria interessante, se você topar, a gente falar um pouco sobre o enxaqueca. Não sei se já estamos falando. Vamos lá, né? Então, eu tenho uma pessoa, então eu posso, né, para as nossas ouvintes, para quem está nos assistindo, eu tenho uma pessoa estressada, uma pessoa contrariada, uma pessoa que emocionalmente não se sente bem, ela teria, em tese, mais tendência a desenvolver as enxaquecas, as dores de cabeça, porque isso, de certa forma, então, vem somatizando no organismo dela. Com certeza. E a gente poderia pegar ainda mais nesse processo, tá? Um ponto que mexe muito com a estrutura feminina, que é a questão da amorosidade, tá? A questão da sexualidade também. A gente sabe que isso, claro, existe nos homens, né? Mas nas mulheres elas são mais preocupadas com esse processo da aparência, da questão de conquistar lá o companheiro, de ter um companheiro, ou dos problemas que podem acontecer por não estar ao lado de um companheiro. A questão sexual também, as mulheres são muito mais travadas em todos os sentidos, não se discute. Então, existem muitas restrições de caráter religioso, de caráter cultural, que a mulher carrega mais do que o homem. O homem ele consegue se soltar em algumas linhas e as mulheres não. Então, a gente vai ver que existe uma ligação muito forte entre a questão sexual e as enxaquecas e as dores de cabeça. Aquela mulher que ela é homem da casa, que ela não quer ceder aquele espaço, e quando ela vai para o ato sexual, são duas pessoas que se transformam numa só, então você se despersonaliza. Você vai tirar no ato sexual, você vai tirar a sua carapaça ali. Se você, mulher, é o homem da casa, naquele momento você não é o homem da casa. E isso pode colocar mais lenha nessa fogueira emocional desse conflito psíquico que você já está vivendo.
E aí sim as coisas... E muitas mulheres que têm enxaqueca antes do ato sexual, né, que o marido começa a se mexer e aquela coisa toda, hoje as crianças estão lá com a avó e tal, e ela começa a sentir dor de cabeça, enxaqueca, e o marido já acha que ela tem outro, pode ter outro, fazer o quê, né? Mas pode não ter também, tá? Pode ser que essa enxaqueca seja justamente uma proteção inconsciente e essa mulher não tem essa capacidade de resolver esse assunto, não é culpa dela, e relacionado com o aspecto da sexualidade ali, dessa entrega e não entrega, e desse aspecto, dessa pressão. Geralmente a gente vai encontrar dores de cabeça e enxaquecas voltadas para o processo de pressão. Ou você está pressionando alguém, ou você está sendo pressionada por alguém, ou você está se autopressionando. Na maioria das vezes é nesta direção que funciona. Talvez um sentimento de infelicidade em várias frentes que ainda não foi processado da maneira adequada? Boa sua colocação. A gente poderia falar em infelicidade, a gente poderia juntar nesse mesmo viés frustração. Então eu tenho uma expectativa, por exemplo, em relação ao meu marido, e o meu marido não corresponde àquela expectativa. Eu queria que ele me trouxesse flores, mas não vieram aquelas flores. Eu queria que ele chegasse em casa, me desse um beijo, mas está cansado do trabalho. Começa a se acumular uma série de frustrações. Lembrando que a frustração ela tem a ver com a expectativa que você tem. Eu vou começar um trabalho, não sei se é essa semana ou semana que vem, vai depender do grupo em si, sobre expectativas. Como é que andam as suas expectativas? Se você trabalhar as suas expectativas, se você reduzir as suas expectativas, o mundo fica mais colorido. Então, essa infelicidade, fruto de um conflito, está acontecendo ali dentro, né, que a pessoa não consegue se entender, e nesse conflito que é importante, de pensar em meditação, pensar em terapia, para resolver o conflito. Tem gente que passa num conflito psíquico a vida inteira, e esse conflito psíquico vai trazer ansiedade, vai trazer depressão, vai trazer problemas como a gente viu, como enxaqueca, insônia, são as coisas mais comuns, problemas estomacais, intestinais, provocados pelos conflitos psíquicos. Esses são sintomas diversos de conflitos, questões que não foram resolvidas e que muitas vezes tem gente que passa uma vida inteira e não resolve nada disso. Né? Até pegando o gancho nessa tua última colocação, eu vejo, depois que a gente sai aqui da live, a gente acaba conversando com outras pessoas, né? E eu vejo muito essa questão, as pessoas, elas até se identificam, muitas vezes, com os temas que a gente aborda, em especial as mulheres, porque pensam em muitas coisas, eu acredito também, mas tem aquela dificuldade em entender que é preciso tomar uma iniciativa. Então, eu até sei, entendo, concordo muitas vezes que eu tenho um problema, que eu preciso resolver alguma questão de ordem emocional, mas eu espero que alguém faça por mim e não tomo a atitude de ir lá e resolver. Isso talvez também seja um dos grandes problemas das mulheres que talvez até já se sintam responsáveis por muita coisa e deixem isso, que é o cuidar de si, para depois. Pois é. Essa é uma característica que ela pode estar vindo através de vários impulsos do inconsciente. Um deles, o processo de autossabotagem, que eu gostei uma colega minha que fez essa menção, eu gostei do que ela colocou, que é você dar rasteira em você mesmo. Esse que é o ponto da autossabotagem, né? E quando você não se propõe a cuidar de si, você está dando uma rasteira em você mesmo. Você sabe que aquilo vai trazer problemas a médio, a curto prazo, né? Mas você não cuida, você não faz, isso vai te trazer problemas. Geralmente essa autossabotagem, a gente pode falar sobre isso numa outra live, ela é oriunda de um processo de culpa. Então, em algum momento na vida, a pessoa se sente culpada por algo que fez e essa culpa acaba trazendo este processo de autossabotagem. Então, me sinto culpada, preciso me castigar. Como é que eu vou me castigar? Eu não vou ao médico. Eu vou deixar que essa doença se agrave. Então, é uma maneira de eu me autocastigar. Agora, sabendo disso, abrindo-se para esse processo, é um apelo que eu coloco para todo mundo que está nos assistindo agora. Tá? Procure mudar esta questão primária, porque nada na tua vida vai avançar se você não estiver equilibrado, né? Equilibrada
para deixar as coisas fluírem. É necessário você parar um pouquinho para cuidar de você mesmo, porque senão o restante não vai. Você acha até que as coisas estão evoluindo, mas vai chegar numa altura que você vai pagar um preço alto por não ter cuidado de você. E quando você cuida, quando você reserva o tempo para você, aí o restante à sua volta se ajusta, se resolve com mais facilidade. Com certeza. Davidson, você falou há pouco também da questão do emocional, de que maneira ele acaba interferindo, né, em especial no fígado, que seria, né, até fizemos aí uma analogia com a pessoa quando bebe, né? Então, assim, se eu tenho fatores emocionais que vão interferir fisicamente no meu organismo e vão acabar produzindo a enxaqueca, dor de cabeça, existem, por exemplo, e já que estamos falando do fígado, né, existem condutas também que eu posso adotar em relação à alimentação, que já vão me permitir ver um resultado em relação à redução desse sintoma? Com toda certeza. E a gente poderia ir mais longe, até fica aí sugestão para uma próxima live, da gente falar de desinfestação, desintoxicação e nutrição. Tá? Muitas vezes a gente fala em tratar uma certa enfermidade de forma específica, mas infelizmente a cultura ocidental olha tratamento de sintomas. Então, falando de enxaqueca, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem que estão tratando de enxaqueca tomando um analgésico. Tomar analgésico não é tratar de enxaqueca. Nós estamos vendo aqui que tratar de enxaqueca, claro, a questão hepática é essencial. Na maioria das vezes a pessoa que tem enxaqueca tem uma intoxicação hepática, precisa livrar o fígado desse processo de intoxicação. Tem algumas ferramentas eu gosto muito de algumas ferramentas da medicina Ayurveda, de mais de 4.000 anos, da medicina chinesa também, para essa desintoxicação hepática. Isso pode fluir via ervas medicinais, né, processos naturais, mas claro, que eu falei, desinfestação. Tem muita gente hoje, tá, que está passando por vários problemas aí no dia a dia porque está cheia de verminose. Então é muito comum esse tipo de situação, problemas claros de pessoas que estão. Recorde-se que os nossos avós, eles tratavam muito bem essa questão da verminose e a gente acha, porque nós estamos numa sociedade moderna, que isso não existe. E falando-se em verminose, para algumas linhas de trabalho, é preciso entender que existe um ciclo, que não é algo para você tratar pontualmente, que os vermes eles saem pelo corpo, tem verme que vai para o coração, tem verme que vai para o cérebro, né? Tal pessoa morreu com um problema de verme no cérebro. Então, falando em desinfecção, não vou alongar muito, senão nossas lives vão ficar aquelas lives de 2 horas que o pessoal reclama, né? Mas tem que pensar numa desinfestação. Essa parte pode ser um problema de verminose, que esteja agravando tudo isso. Uma pessoa que tem vermes, ela não consegue absorver certos nutrientes que vão equilibrar a mente, que vão trazer serenidade, né? Que vão trazer alegria. Pode ser um problema provocado por verminose? Pode. A desintoxicação, aí a gente entra na parte do fígado lá. A necessidade de você não estar intoxicando-se, então cortar radicalmente todo alimento que provoque intoxicação. Na maioria das vezes a gente vai ter que entrar no viés da lactose e do glúten. Então cortar tudo aquilo que te traz intoxicação, mas claro, tudo alimento industrializado, tudo que é não se discute a questão de bebida alcoólica, por exemplo, né? E a gente poderia pensar também em proteína animal. Se quer fazer uma desintoxicação, o ideal é você cortar a proteína animal, nem que seja por um período. Mas vamos nós, então, desintoxicar o fígado. E aí eu gosto muito do Dr. Andres Moritis, que ele tem um livro chamado Limpeza do Fígado e da Vesícula, e é um tratamento que serve para tudo. Meio que uma panaceia realmente esse tratamento para você fazer esse processo detox, tá? Que vem da medicina Ayurveda de 4.000 anos, tem apoio de 2 universidades americanas, é um processo muito bem centrado com resultados fora do normal e totalmente natural. Tá? Bem, então falando de limpeza do fígado, então eu falei, e outra, o aspecto da nutrição, que seria, tem muita gente que tem uma alimentação muito desregrada e inclusive vegetarianos, veganos também, né? Tem vegetariano e vegano que o cara come arroz, feijão e batata frita, né? E bife.
E daí ele se torna vegetariano, aí ele vai comer arroz, feijão, tira o bife só e continua arroz, feijão e batata frita. No arroz ali você não tem porcaria nenhuma, na batata frita menos ainda, no feijão tem alguma coisa, obviamente, né? Mas ou seja, não é uma alimentação saudável e muitas pessoas estão desnutridas. Isso também vai impedir que você tenha, por exemplo, o triptofano para fabricar serotonina, para te dar alegria, te dar equilíbrio. Nessa questão toda, eu queria aproveitar, não sei se você vai tocar nesse tema, mas existem ferramentas, pessoal, muito poderosas para te dar essas férias, tá? Uma delas é a meditação e existem terapias de mergulho no seu inconsciente para pegar essa carga emocional que está bloqueada de uma vida inteira e externar isso, jogar isso fora, tá? Então, há várias ferramentas nessa direção e que vão trazer resultados impressionantes em termos de transformação de vida e de desbloqueio. Bacana. Então, assim, cuidar de si, começando talvez até pela nutrição, já vai trazer para quem convive com esse problema uma ideia aí de como começar a cuidar de si mesmo, né? Inclusive, essa colocação, vou ser bem breve aqui, nossa live de 2 horas, eu vou ser bem breve, porque é muito assunto e o pessoal pergunta muito e eu sou professor, então a gente quer ensinar de alguma forma, né? Mas o que acontece? Tem gente que diz assim, eu comi um pastel e me deu a enxaqueca. Cara, você já sabe onde é que está o caminho para a cura. Né? Parte da cura está aí no que você estava falando. Desculpa te interromper. E é um meio de cuidar de si emocionalmente. Começa por ali e acaba vindo, né, para toda uma questão que vai agregar mais qualidade de vida. Né? Até falar nisso, você comentou mais cedo e eu gostaria que você convidasse as pessoas que estão nos assistindo para um desses momentos que a gente poderia agora, ir, né? No finalzinho do mês, meio para o final do mês, né, acho que é dia 20, 21 e 22, uma sexta à tarde, a gente começa às 18 horas, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, essas pessoas ficam, é um grupo pequeno de pessoas, de 16 pessoas que ficam fechadas no ashram e a gente tratando 48 horas de terapia, são terapias de imersão, onde muitas terapias em que a pessoa adentra num estado, digamos, um estado incomum de consciência, onde você mergulha nesse lixo todo, nessas sombras que a gente carrega, para externar, para colocar isso, para jogar isso fora. E claro, daí tem todo o acompanhamento de fitoterapia, terapia floral, tem as banheiras com ervas e com sais voltados para que a pessoa possa jogar fora tudo isso que vem carregando. O tratamento vai desde o sono, reiki enquanto você está dormindo, é um processo em que você se isola para se tratar e conseguir esse resultado. Temos mais uma etapa dessa, vamos dizer assim, mais uma sessão dessa, vai ser agora no dia 20 e 21. Acho que é 20, 21 e 22, se eu não estou enganado. É uma sexta-feira agora, né? Sexta-feira começa às 6 horas da tarde e vai até no domingo às 5 horas da tarde. Lá no Sarasvati Therapeutic Ashram. Né? Maiores informações, quem quiser lá na loja Sarasvati, né, tem as informações. Uma excelente oportunidade para um cuidar-se também. Né? Às vezes a pessoa tem lá o dia todo com muita correria, com muitas preocupações, fala, eu não tenho como tirar uma hora, então tira um fim de semana para si mesmo, né? De repente o marido quer homenagear a esposa, que vive com enxaqueca, né? Quem sabe já volta sem. Né? Já esse trabalho mais profundo. Exato, e acaba que a tua qualidade de vida contribui para a qualidade de vida familiar como um todo também. Né? Então, por isso momentos assim são tão importantes também para refletir sobre, né, si mesmo. Mas é isso aí, então. Agradeço, aqui, né? Davidson, tua presença aqui mais uma vez. Esperamos que essa live possa contribuir para que muitas pessoas reflitam sobre a origem dos seus problemas, em especial hoje, né? As mulheres aí que sofrem com enxaqueca, com dor de cabeça. E lembrando, então, que é sempre importante você parar para cuidar um pouquinho da sua qualidade de vida, buscar o seu autoconhecimento, e aí todo mundo à sua volta também vai, né? O universo vai conspirar positivamente, né? Obrigada, Davidson, pela sua presença. Eu que agradeço a audiência, tem crescido bastante, tenho acompanhado aí os comentários, né, as visualizações. Obrigado a todos vocês por esse carinho todo especial. É muito bom estar aqui nesse canal. Obrigado ao Rio Mafra Mix por essa oportunidade. Até o nosso próximo encontro. Nós que agradecemos. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.